A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vai ver o vídeo, mas que Deus abençoe desde já. Amém? Olha, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma última palavra sobre aquele tema de ambição, pelo menos por agora, que fica em Lucas. O livro de Lucas, São Lucas, o Evangelho de Lucas, como queira. Aqui no capítulo 14 e no verso 7. No verso 7 em diante. Aqui, só para situar os irmãos, Jesus tinha sido convidado para um jantar. E ele começou a observar as pessoas que ali chegavam. E dizia assim: Jesus propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes: quando tu fores convidados por algum homem para as bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu, e vindo o que te convidou, te diga: dá o lugar a este homem, e então com vergonha tenhas de tomar o lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: amigo, sobe para cá. Então terás honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa. Porque qualquer um que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Deu para notar? Muitas pessoas dizem assim, inclusive um irmão na pregação de domingo, nesse domingo, disse exatamente isso. Eu nunca vi na Bíblia dizendo que os humilhados serão exaltados, e sim aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. E está aqui, em Lucas 14, no verso 11, é que está escrito isso. Amém? E disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Dá uma pausa. Eu já vi isso no sertão da Bahia, em um lugar chamado Caldas do Jorro. Muito belo lugar. É um lugar que foi perfurado a mais de 1 quilômetro de profundidade. E naquela época, sei lá, 60 anos atrás, não tenho exatamente a data correta. Foi perfurado porque achavam que ali dentro poderia haver petróleo. E quando perfuraram era só água. É uma água que vem, ela sobe cheia de minérios e ela sobe quente a 45 graus, 44 graus, 47, alguma coisa assim. E ela é muito boa para quem bebe, para quem passa na pele. Um dia eu faço um vídeo quando lá for visitar o meu avô, que lá vive. E o meu avô, ele tem um pé de umbu no fundo de casa. Umbu é uma frutinha pequenininha assim, desse tamanho, verde. Muito boa, azedinha. Parece um limãozinho daqueles redondos verdes. Aqui em Portugal chamam de lima. E ele disse assim: eu vou levar um saco desse umbu para o meu amigo, porque eu sei que ele tem mangas muito boas. Assim, sem eu precisar pedir, ele vai me dar um saco de manga. Olha, mas foi dito e certo. Ele levou, presenteou o senhor, ele ficou procurando, segurando aquele saco de umbu. Passava alguém conhecido, ele escondia atrás para ninguém pegar o umbu dele. E somente quando ele encontrou a pessoa que ele queria dar o umbu, que ele apareceu com o umbu de volta e toma. Nós caminhamos até a praça, tomamos um banho naquela água quente. E passado 1 hora, ele disse: agora podemos ir embora, vamos passar na rua da casa dele. E o senhor o viu e disse assim: vem cá buscar umas mangas. Dito e certo. É sábio, usou de sabedoria? Usou, claro. Mas a Bíblia diz que quando nós façamos algo, nós façamos o contrário disso. Ela diz que quando tu deres um banquete, no verso 13, quando tu deres um banquete, chame os pobres, aleijados, mancos, cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Amém? Exatamente.
Às vezes a gente pensa, faz as coisas com o interesse de receber de volta. A Bíblia nos diz o tempo inteiro para que façamos isso sem o interesse de receber de volta. E o que isso tem a ver com o tema de ambição? Quando nós temos uma ambição, nós perseguimos algo, nós queremos perseguir alguma coisa. E não há nada de errado com a ambição, não há. Nós temos que colocar uma diferença entre ambição e ganância. A ganância, você toma atitudes que podem, como eu posso dizer, podem denegrir a imagem do outro. A ganância, você não mede esforços, você passa por cima de outras pessoas. Todo ganancioso é ambicioso, mas nem todo ambicioso, nem todo aquele que tem ambição tem a ganância de passar por cima de outras pessoas, de não respeitar os princípios bíblicos. O coração daquele que tem ambição não pode estar na coisa que ele persegue, não pode estar no dinheiro, não pode estar no carro, no cargo empresarial, ou seja, no título escolar que ele busca. Não pode. O coração dele tem que estar em Cristo. Essa é a grande diferença, esse é o grande segredo. Mas vamos continuar lendo um pouco mais. No verso 15 diz assim: ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse: é verdade, abençoado é aquele que come pão no reino de Deus. E então Jesus disse, outra parábola: certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Enviou o seu servo na hora da ceia, para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um pedaço de terra, eu preciso vê-lo, eu peço que me desculpes. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las, peço-te que me desculpe. Ainda um outro disse: eu casei, portanto, você sabe, eu não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, coxos, cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há muito lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas entradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Isso é aquele segredo que eu tinha acabado de dizer. A ceia aqui representa o trabalho para Cristo, a vinda de Cristo, quando você estará pronto para ir. E no entanto, muitas vezes a gente dá desculpas para não fazer a obra, desculpas para não ir à casa de Deus, desculpas para não cumprir aquilo que Deus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho. É isso. É fazer com que o Evangelho de Deus cresça. Esse é o cerne da questão de todo cristão. O cerne da questão de todo cristão é: ide e pregai o Evangelho. Mas quando você deixa de fazer aquilo que tem que fazer na obra, quando você simplesmente não faz parte do corpo de Cristo, quando o teu coração faz planos, mas exclui a Deus, aí você comete este pecado. E Jesus disse: nenhum daqueles homens que foram convidados e não foram à minha ceia provará mais dela, nunca mais. O coração do homem, meu irmão, pode até fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta certa vem do Senhor. Pegue o teu plano, pegue aquilo que te move, pegue a sua ambição e busque, juntamente com o plano de Deus, tenta unificar. Um administrador, dizem que ele é o pai da economia atual, Adam Smith. Vocês podem pesquisar no Google se vocês quiserem. Ele foi o primeiro homem a implementar a produção em série. Ele tinha uma fábrica de agulhas nos Estados Unidos. E ele foi o primeiro, há muito tempo atrás, de colocar ali uma fábrica e fazer o serviço em série, onde cada um fazia uma coisa. Como nas fábricas, sabe? Um faz uma peça X, outro faz a peça Y. E ele disse assim: não é por causa da bondade do padeiro que eu como pão,
Não é por causa da bondade do agricultor ou daquele que planta vinho que eu tomo o meu vinho. É porque eles visam o lucro, eles querem ganhar dinheiro. Não é por causa da bondade deles, é porque eles querem ganhar dinheiro. A Bíblia não condena isso, não condena, como dizem muitas vezes, a questão de proletariado contra burguês e não sei o que. Pronto. A Bíblia não condena aquele que tem um negócio próprio. A Bíblia não condena aquele que busca crescer financeiramente. Deus quer que nós comamos do melhor dessa terra. É da vontade de Deus isso. Porém, o nosso coração não pode estar lá. Nós temos que ter sempre a Bíblia como um escopo verdadeiro, como o nosso guia. Não importa se a pessoa tem uma visão de direita, de esquerda, não importa se o coração dela está no A ou no B, não importa economicamente falando, só estou falando de esquerdas e direitas pelo viés econômico, tá bem? Pelo viés econômico, porque a ambição muitas vezes fica na questão da riqueza. E aí é justamente o que eu quero mostrar. Nosso coração não pode estar ali. Nós devemos ser guiados somente pela Bíblia. Para dar um bom exemplo disso, 2 seguidores, 2 apóstolos de Cristo. Nós temos Mateus, que era cobrador de impostos e era rico. E quando Jesus disse, vinde e siga-me, ele largou a banca dele e foi atrás de Jesus. E o outro, nós podemos colocar como Simão Zelote, que fazia parte de uma organização radical que lutava contra Roma. Era como se dissesse, pelos pleitos econômicos, que um era de direita ou extrema direita, o outro era extrema esquerda. Não interessa, não importa. Nós devemos ser guiados por Cristo, porque eles, os dois, foram apóstolos de Cristo e conseguiram seguir adiante com a mensagem. Ide e pregar o Evangelho. É nisso que o nosso coração deve estar. A ambição não é errada, desde que nosso coração esteja em Deus. E que nós não usemos isso como uma espécie de ganância para pisar nos outros e diminuir a imagem. Lembre-se dos mandamentos de Deus. O mandamento que Jesus disse, que resume toda a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós queremos crescer, que nós cresçamos sabendo que Deus está acima disso. E se nós queremos crescer, nós cresçamos sabendo que o nosso próximo é como nós. É igual a nós. A gente não vai fazer uma coisa que seja má para nós só para crescer. Ninguém vai querer cortar um braço para poder crescer. A não ser que na cabeça dele isso seja lucro. Mas, meus irmãos, a Bíblia também condena a automutilação. Portanto, vamos ler a Bíblia para não cometer erros. Amém? Vamos orar. A oração que Jesus nos ensinou. E agradecer a Deus por esse momento. Deixa eu dar um pouco mais da palavra dele. Amém? Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e que seja feita tua vontade. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, é o reino, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, Deus te abençoe. Glória a Deus.